Boa noite. Boa noite. Bom, a gente teve uma primeira aula, na verdade, que a gente falou um pouco mais da teoria geral, do direito urbanístico. Eu tive que escolher o que tratar nessa aula, e aí eu queria combinar uma coisa com vocês. No curso passado, eu fiz uma aula de Estatuto da Cidade, né, que ainda está bastante atualizado. Queria aproveitar a oportunidade para falar com vocês um pouco da nova lei de regularização fundiária, que eu acho que tem pouca coisa escrita, né, as pessoas ainda estão escrevendo, meditando, pensando sobre essa nova lei, e é uma lei muito importante para a Defensoria, notadamente no que tange a regularização fundiária de interesse social, a REURBS. Então, a gente pode combinar de vocês, né, assistirem pelo YouTube mesmo a aula de Estatuto da Cidade. Eu recomendo que vocês assistam, porque ali a gente vai falar mais dos princípios e dos instrumentos da política urbana previstas no Estatuto da Cidade, e aqui a gente fala da regularização fundiária, que eu acho mais adequado, mesmo porque há falta de material para vocês acessarem, né? Então a gente teve uma nova lei, né? Uma nova legislação que vai tratar da regularização fundiária. A lei anterior era a lei, ainda, né, porque ela se mantém em parte, é a lei Minha Casa Minha Vida, né, do programa Minha Casa Minha Vida, programa da gestão Lula, né, do governo Lula. Essa legislação foi, em grande parte, alterada pela nova lei de regularização fundiária. Existem algumas críticas, né, acerca do modo como essa lei foi gestada, o modo que ela foi editada. Principalmente pelo fato dela ter sido colocada sem muito diálogo, principalmente com os movimentos sociais e mesmo com as universidades, com as instituições técnicas, né? O Conselho da Cidade. Então foi uma legislação que é implementada por medida provisória, né? Não é uma legislação aprovada, não é uma legislação ordinária aprovada, né, nos moldes de legislação ordinária. Ela foi imposta por medida provisória e ainda com gravame de que ela não passou pelo Conselho das Cidades antes. Existe a crítica também do programa Minha Casa Minha Vida ter sido implementado também por medida provisória, né? Isso não é só dessa lei. Mas o que a gente percebe, né, no Brasil é esse abuso da medida provisória, né? Existem alguns autores, né, a gente vai falar, que falam hoje que existe um estado de exceção e permanência, né? Uma noção de estado de exceção muito diferente daquela que é prevista na própria Constituição Federal, né? Como uma suspensão da ordem constitucional em razão de motivo relevante, etc. Disse, né, esses autores, muitos dos quais no campo da filosofia, como o Giorgio Agamben, a Marie Gopi, mas também no âmbito do direito, como o Rafael Valim, o professor Pedro Serrano, que essas medidas de exceção têm se tornado a regra. E uma das características desse estado de exceção é a concentração do poder no poder executivo, né? É o poder executivo superestruturado, engrandecido e descompassado com essa harmonia que deve haver com o poder judiciário e o poder legislativo, né? E o instrumento da medida provisória, ele institui isso, né? Ele é uma materialização dessa superconcentração de poderes no poder executivo. E aí, isso também se espraia, portanto, para a regularização fundiária. Já seria muito estranho uma alteração da legislação nesse contexto político brasileiro, né? A gente teve uma reforma da Previdência, a gente tem uma reforma trabalhista que não se sabe se vai ser aprovada ou não, e algumas legislações feitas nesse período pós-impeachment que visam, em grande parte, diminuir direitos, né? Retroagir na proteção social, na proteção de direitos sociais, o que causa uma desconfiança de ter uma legislação sobre reforma urbana, sobre política urbana, sobre regulação fundiária, justamente nesse contexto. E isso vai desencadear algumas coisas, né? Então, a nova legislação, ela
traz interesses hegemônicos muito vistos, assim, muito perceptíveis na sua legislação. Se vocês pegarem a exposição de motivos da nova legislação de regulação fundiária, que eu esqueci de falar que é o número da lei, que é a lei número 13.465 de 2017, né, fruto de uma medida provisória, se vocês pegarem a exposição de motivos, há uma preocupação muito evidente do legislador, e no caso, né, do Poder Executivo que institui essa legislação, com a transformação de unidades em ativos financeiros. Então, a preocupação, de acordo com a exposição de motivos, é sempre transformar isso em uma mercadoria a ser colocada no mercado. Tanto o mercado de construção, né, enfim, mas também e principalmente no mercado financeiro, né? Uma unidade não regularizada, um assentamento informal, ele não pode ser objeto, por exemplo, de financiamento. Então, a regularização dessa unidade apenas como um ativo financeiro, sem uma ordem de preocupações que a gente vai ver em seguida, ela também visa atender o mercado financeiro. E uma outra preocupação bastante presente nessa legislação é que ela não se verte apenas para a legislação fundiária de interesse social. Ela tem um aspecto bastante importante naquilo que ela vai chamar de regularização fundiária de interesse específico, a REURB-E, que é a regulação fundiária desprendida da necessária afirmação do direito à moradia, né? Não só as unidades de moradia inseridas em periferias, inseridas, enfim, em zonas periféricas, não apenas essas não estão regularizadas. Existem muitos imóveis situados em bairros nobres, em regiões importantes para o mercado imobiliário, para o mercado financeiro, que também não estão regularizados. Eu cito, por exemplo, a região de Alphaville. Alphaville, na sua grande maioria, é formada por terras devolutas, terras da União. Então, muitas das pessoas que moram em Alphaville não têm a propriedade formal, mas tem uma autorização de uso e uma consequente uma necessidade de pagar laudêmio, foro, quando existe essa transmissão de imóveis. Então, esse formato, esse modelo de propriedade, por exemplo, não é seguido pela região de Alphaville. Então, não são apenas esses imóveis situados em zonas periféricas que não estão, entre aspas, regularizados. Aliás, sem aspas, não estão regularizados fundiariamente, ou seja, não tem uma matrícula, essa matrícula não, ou tem uma matrícula cujo dono não é o dono que ocupa, e, portanto, essa legislação, ela tem uma parte importante de regulação fundiária de interesse social, mas ela também tem essa expectativa, essa perspectiva de regularizar também esses imóveis pertencentes a classes hegemônicas e dominantes, pessoas ricas ou pessoas de classe média alta. Então, essa legislação tem esses dois vertentes. E, como eu falei para vocês, né, essa legislação foi produzida com uma democracia, um ciclo democrático deficiente. E, então, o que se tem também é o que a gente faz com essa legislação. Mesmo porque essa legislação ela também está atacada por 3 ADIs. Né? Existem 3 ações declaratórias de inconstitucionalidade atualmente no Supremo Tribunal Federal que atacam essa legislação tanto sob aspecto formal quanto sob aspecto material. E aqueles que têm que aplicar a lei ou que estudam a lei, vocês principalmente que estão numa época de concurso, diante da presunção de constitucionalidade dessa lei e por em nenhuma dessas ADIs ter se dado qualquer medida liminar para que se casse, ainda que provisoriamente, a aplicação dessa lei, a gente precisa lidar com essa lei. Né? E principalmente no âmbito de defensoria pública. Né? Essa lei vai nos interessar na nossa atividade fim. E a gente tem uma atividade fim voltada a um dos públicos
abarcados por essa lei, que é, né, realmente aqueles que vão se beneficiar ou vão ser atingidos pela regularização urbana de interesse social. Então é nesse caminho que eu vou seguir com vocês, falando da REURB-S. Sobre a inconstitucionalidade, há um perigo, porque o aspecto formal da lei também está atacado. Então, uma vez declarada formalmente inconstitucional a legislação pelo Supremo Tribunal Federal, ela perde em toto a sua validade, o que causa uma certa preocupação. Além do fato dela ter sido instituída por medida provisória, percebam que a medida provisória ela tem alguns requisitos para que ela tenha validade, né? Entre esses requisitos, ela precisa ter urgência e relevância, né? Obviamente, é uma questão relevante, mas será que a questão tinha uma urgência suficiente para que se pudesse adotar a medida provisória, né? A informalidade urbana, o modo informal de produção da cidade, é uma característica que há muito vigora nas cidades brasileiras. Não é algo que surgiu nos últimos 2 anos. E, de algum modo, essa temática, esse assunto, era tratado pela legislação anterior, né? Se poderia, na verdade, se investir na melhora ou na criação de instrumentos à guisa de modificação da legislação anterior. Mas o que se discute é realmente, precisava-se de uma nova lei a ponto de dar origem à medida provisória, e eu esqueci de falar também o número da medida provisória, a 759 de 2016. Além disso, né, como eu falei para vocês, o pior ainda é que a medida provisória 759 se deu sem a participação do Conselho das Cidades, que que tem atribuição também para opinar sobre legislações que tenham como temática a política urbana. Esse é um outro também, outra característica da democracia brasileira, né? Nós temos a previsão de alguns conselhos, de vários conselhos, mas muitos dos quais opinativos, né? Nós temos poucos conselhos deliberativos ou com poder de veto, né? Conselhos que realmente têm potencial de interferir de forma mais presente nas políticas públicas brasileiras. Então a gente às vezes prevê um instrumento que são os conselhos, mas que acabam sendo apenas instrumentos formais sem qualquer relevância efetiva na formação, monitoramento, controle e implementação de políticas públicas. Além disso, né, essa medida ela também padeceria de inconstitucionalidade formal, porque ela invade alguns assuntos que a própria Constituição vedou a medida provisória, né, que é o artigo 62, inciso 1b e o parágrafo 1 em terceiro. Né? Porque, segundo esses incisos e artigos, é vedada a edição de medida provisória sobre o direito processual civil e também sobre matérias reservadas à lei complementar. E, evidentemente, há essa inconstitucionalidade, né, segundo as ações movidas, porque, primeiro, a Lei 759 ela revoga uma legislação complementar, né, uma lei complementar a 76 de 93, né, que dispunha de matéria relativa a procedimento contraditório no rito sumário para a desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. E ela também alterou o Código de Processo Civil nos incisos 10 e 11 do artigo 799. E aí, portanto, existiriam essas inconstitucionalidades. Obviamente, esse item B, né, é uma inconstitucionalidade pontual, né? Então, discutindo-se a inconstitucionalidade formal desses artigos e dessas alterações. O mais preocupante mesmo é se, eventualmente, o Supremo declarar que a lei inteira é inconstitucional em razão de ter sido implementada por legislação ou por medida provisória. Como eu falei para vocês, existem algumas ADIs, né? Existe a ADI 5787, que é promovida pelo Partido dos Trabalhadores. Existe a ADI 5771, que é promovida pelo MPF, Ministério Público Federal, à época ajuizada pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot. E existe uma ADI também 7883, promovida pela IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil.
Então, o que eu quero falar com vocês, na verdade, né, como eu falei para vocês, para a gente é difícil ficar batendo só na inconstitucionalidade formal. A gente precisa passar por esses instrumentos previstos por essa legislação, principalmente para analisar no que eles podem nos ajudar na atuação da defesa de pessoas que sejam abarcadas pela regularização fundiária de interesse social. E aí, como eu falei para vocês, existe pouquíssimo material produzido. Eu acho que acabou de ter um livro pela Revista dos Tribunais, eu não li ainda, mas o que eu vou expor aqui para vocês é o que eu tenho visto de conversas, congressos, mesas, principalmente debates promovidos na própria Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública organizou alguns eventos, alguns seminários sobre essa temática, e também o último Congresso de Direito Urbanístico realizado em Florianópolis, que teve também uma mesa só da nova legislação. E, como eu falei para vocês, é importante criticar a lei, mas também é importante criticar a crítica, né? Muitas vezes essas críticas à lei provêm de interesses também do mercado, né? Existem pontos positivos na lei, pontos que podem ser aproveitados na nossa atuação fim. É importante que também a gente possa legitimá-los e poder utilizá-los. E uma outra coisa que vai ser bem presente na exposição é a comparação entre a legislação anterior e a legislação atual. É importante saber no que houve avanços e no que houve retrocessos no que toca essa temática. A Rosane Tcherno, que é uma pesquisadora, ela, no último Congresso de Direito Urbanístico, ela falou de 7 perversidades, né? Perversidade com C, justamente para ter esse trocadilho, essa junção de perversidade com cidade. Eu não vou seguir exatamente as 7 pontos que ela colocou, mas eu vou colocar também alguns pontos que coincidentemente se somaram em 7, né, para a gente discutir. O primeiro deles é muito importante dessa lei, a questão da gramática, a questão do vocabulário, né? A lei, assim como o Código de Processo Civil também havia feito, ela adota a palavra ocupante e a palavra ocupação, né? Então é importante a gente sempre utilizar isso para que a gente supere o paradigma da invasão, do invasor, né? Como eu havia falado para vocês na aula anterior, se vocês puderem pegar a origem, o sentido etimológico, o sentido da palavra invasão, do invasor, vocês vão ver que na maioria dos dicionários ele vai colocar aquele que, ingressa em posse com violência, mediante agressão, e não é uma necessidade, não é uma verdade que toda ocupação se dá por violência, se dá por agressão, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Outra coisa interessante a legislação anterior, ela se utilizava da expressão assentamentos irregulares, né? Os tratados internacionais geralmente se referem a assentamentos informais, ressaltam a informalidade ao revés de irregularidade. A legislação atual, ela vai trazer uma outra expressão, que é importante que vocês conheçam, porque é essa expressão que agora é utilizada principalmente em peças, etc., que é o chamado núcleo urbano informal. A legislação, ela dá como, né, conceitua o núcleo urbano informal no artigo 11. Na verdade, o artigo 11 ele vai trazer uma série de um índice de vocabulário, né? O legislador ele vai trazer ali alguns conceitos autênticos que vão ser utilizados no decorrer da legislação,
né? Então é importante que vocês vejam também. Mas no que toca ao núcleo urbano informal, ele vai dizer que é aquele clandestino ou irregular e no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Uma coisa bem interessante dessa lei é como essa lei ela também espraia, ela se amplia e ela passa a abarcar outras pessoas, os outros grupos que originariamente não eram tão tratados em legislações de regulação fundiária, principalmente essas pessoas, esse grupo de imóveis mais caros, pertencentes à legislação, a classes sociais mais altas, essa legislação ela também tem esse cuidado de não identificar essa população como alguém que está fazendo algo errado, entre aspas, né? Então, ela vai ainda trazer algumas questões bastante complicadas, que é a clandestinidade e irregularidade, que são formas de desvio, né, de algo errado, né? Quando eles falam, é muito diferente você falar uma habitação irregular, uma habitação clandestina, de uma habitação no qual não foi possível realizar de qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente, né? São formas diferentes de tratar a mesma questão, que são imóveis informais. E aí, essa legislação ela vai trazer a palavra ocupante tanto para a REURB-S quanto para a REURB-E. Então, me parece um pouco interessante a legislação ela também tentar tirar essa pecha de desvio de todos esses ocupantes de todos esses imóveis. Mas, de todo modo, é importante a afirmação da palavra ocupante, da palavra ocupação, e são essas palavras que vocês devem utilizar na confecção de peças em concursos da Defensoria Pública. Outras questões interessantes são, no artigo 10, ele traz os objetivos da REURB-S, né? A REURB-S, ela não deixa de ser uma política pública, né? E essa política pública ela precisa estar orientada por diretrizes, por objetivos. É importante que a gente defenda também a natureza principiológica dessas diretrizes, né? A natureza vinculativa, a força vinculante das diretrizes, tanto na formulação, implementação de políticas públicas, mas também nas decisões judiciais que nós precisamos provocar. Então, a gente precisa também estar atento a isso. E o artigo 10, inciso 13, ele vai falar que um dos objetivos da REURB, e na verdade não da REURB-S, da REURB, as duas modalidades, é ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados. Esse direito de permanência é bastante importante também. Na legislação anterior não trazia isso. Algumas legislações estatais trazem isso, como, por exemplo, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, né? Essa necessidade de se privilegiar, se priorizar a permanência dos ocupantes no próprio núcleo em que eles estão, né? Uma crítica bastante relevante do programa Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver um mapa logo mais, foi essa substituição de ocupantes, né? A regularização por substituição. Então eu tinha uma área ocupante, uma área ocupada por ocupantes de baixa renda, o Estado transferia esses ocupantes para uma outra área e nesse lugar fazia um outro empreendimento. Você não pode deixar de falar que houve uma regularização. No lugar de uma favela foi construído um prédio, houve uma regularização daquele imóvel, mas os efeitos para aqueles ocupantes foi o seu deslocamento. Então é importante trazer nessa legislação essa priorização da permanência dos ocupantes. E vai trazer no artigo 10.8, né, ocupante, aquele que mantém de fato sobre o lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais. Chama atenção aqui que o ocupante é aquele tanto que ocupa terra privada quanto aquele que ocupa terra pública, né? E a legislação ela vai trazer instrumentos de regularização de ocupações em terras públicas e em terras particulares. Essas duas modalidades são abrigadas pela legislação.
Entretanto, né, a legislação fala em poder de fato, aquele que mantém poder de fato. Há uma diferença da legislação entre detenção e posse, né? O Código Civil ele traz essa diferença. No artigo 196 ele vai falar que possuidor é aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, usar, gozar, dispor, etc. E o artigo 198 fala que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento de ordens ou instruções suas, né, o flâmulo da posse. A legislação ela vai trazer algo preocupante, que é definir, por exemplo, no artigo 23, né, o artigo 23 que traz a previsão da legislação fundiária, que fala o seguinte: a legislação fundiária constitui forma ordinária de aquisição de direito real de propriedade, conferido por ato do poder público exclusivamente no âmbito da REURB, aquele, que detiver em área pública, ou 2, possuir em área privada. Então a legislação ela ainda continua diferenciando. Quem está na posse, quem está na área privada exerce posse. Quem está na área pública exerce detenção. Isso não é uma mera diferenciação de vocabulário. Muitas vezes, quando a gente está na defesa de ocupantes de terras públicas, o juiz ele concede a liminar possessória, mesmo após 1 ano e 1 dia, sob o argumento de que aquelas pessoas não exercem posse sobre o terreno público, mas sim detenção. E por isso essas pessoas não têm proteção possessória. Então, continuar reafirmando isso é preocupante porque causa a insegurança da posse desses ocupantes. Interessante que a medida 220/01, que é anterior à nova legislação, mas foi modificada pela nova legislação, que traz a previsão da concessão de uso especial para fins de moradia, a CUEM, e que vocês precisam conhecer também. Essa legislação, por exemplo, caiu no meu concurso, na prova dissertativa. Então, essa medida provisória, ela vai trazer a concessão de uso especial para fins de moradia. Esse instrumento é importante que vocês conheçam, como eu falei há pouco, ele caiu no meu concurso, então é uma legislação que vocês precisam conhecer quase como um anexo ao Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, na sua versão originária, ele previa a CUEM na sua legislação, no seu texto originário, mas no decorrer do processo legislativo essa parte foi vetada e foi substituída por uma medida provisória, que é essa 220/01. Essa medida, na sua redação atual, porque ela foi modificada pela Lei 13.465, vai falar que aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possui como seu, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público, situado em área com características de finalidades urbanas e que utilize para sua moradia ou sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fim de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel. Veja que aqui ele vai falar aquele que possui como seu área pública, né? Então há uma diferença. A CUEM, vocês podem perceber pela redação, ela parece uma usucapião, né? Uma usucapião especial, né? Uma usucapião especial urbana, porque ela traz regras de metragem, regras de finalidade, né? A impossibilidade dessa pessoa ser o proprietário de outro imóvel, mas ela não é usucapião porque ela não transfere a propriedade para o ocupante, né? Só que, de outro modo, ela pode ser reconhecida forçosamente pelo Poder Judiciário a fim de garantir, com vistas a garantir a permanência daquela população naquele espaço. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, uma reintegração de posse promovida pelo município, a gente recebe essa comunidade no nosso atendimento e aí a gente precisa também verificar quanto tempo está ali, se é uma ocupação consolidada ou não, né, para que a gente possa pedir como matéria de defesa na nossa contestação, ou mesmo, enfim, isso é mais matéria de defesa, na nossa contestação, a declaração judicial no sentido da CUEM, né, para que a gente possa garantir que aquelas pessoas permaneçam ali e para que isso seja, né, materializado em autorizações de uso, etc.
Então, eu aconselho que vocês leiam atentamente essa medida provisória. A CUEM ela pode ser garantida tanto da forma individual como da forma coletiva, tal como o uso capião coletivo, há esse paralelo. Então, ela vai trazer ali algumas coisas importantes. Uma coisa que eu só queria chamar a atenção na redação anterior, também se tinha esse paradigma de tempo, né? Aquele que até 22 de dezembro de 2016. Infelizmente, o nosso legislador considera que as ocupações, que a informalidade urbana é um fenômeno urbano passageiro, né? Então, ele traz, tanto na sua versão originária e agora na alteração ele permitiu que a CUEM se aplique até as ocupações de 22 de dezembro de 2016. Existem alguns precedentes sob a égide da redação anterior, no sentido da inconstitucionalidade desse requisito temporal, uma vez que se ofenderia a isonomia entre ocupações anteriores à lei e ocupações posteriores à lei. Então, é possível uma leitura mais constitucionalizada, né, uma conformidade constitucional desse dispositivo com o princípio da isonomia. Professor, uma dúvida. Quando a pessoa, eles possuem esse imóvel, ele pode ser vendido? A CUEM permite a venda e permite a transmissão causa-mortes. Então, ele tanto pode ser, quando existe o reconhecimento da CUEM, seja administrativo, seja judicial, eles podem vender essa CUEM, né? Pode haver transmissão, e quando eles falecem, pode haver transmissão causa-mortes. É preciso regularizar após a morte do beneficiário originário, para que os herdeiros tenham direito também a essa concessão. Bom, e como eu falei para vocês, um segundo aspecto que eu quero deixar pontuado é essa ampliação das hipóteses de regularização fundiária. E o que é mais preocupante, a desvinculação da regularização fundiária com o direito à moradia, né? Na legislação anterior, né, as hipóteses dessa nova legislação, eles vão alcançar não apenas as ocupações destinadas ao direito à moradia, mas também aquelas para fins comerciais e profissionais, né? Então, também é possível regularizar essas ocupações. A legislação anterior, como eu falei, um dos aspectos da apresentação vai ser a gente comparar um pouco a legislação revogada com a nova legislação. A ocupação anterior, que falava em assentamento informal, que falava em assentamentos irregulares, caracterizava esses assentamentos como aquelas ocupações inseridas em parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas públicas ou privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia. Então, existia uma preocupação mais firme, mais forte da legislação anterior com a regularização das ocupações que são utilizadas para fins de moradia. Essa preocupação, ela se encontra presente também nessa legislação, mas essa legislação vai trazer outros interesses, outras vertentes, né? Por exemplo, eu falei para vocês, interessante a exposição de motivos da medida provisória que gerou a nova lei, né? Sobre o conceito urbano informal, segundo a exposição de motivos, fala: o texto proposto estabelece que o Instituto do Núcleo Urbano Informal, como adensamento populacional, autoriza a aplicação das novas modalidades de regulação fundiária. E aí, para fins dessa lei, eu vou retomar agora o conceito de núcleo urbano informal, aquele clandestino, irregular, no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Então, não há mais a observação que havia antes da necessidade desse imóvel ser utilizado para fins de moradia, o que amplia bastante as hipóteses de regularização fundiária. A exposição de motivos vai trazer algumas, a preocupação desse legislador, né? O item 88 fala que o reconhecimento pelo poder público dos direitos reais titularizados por aqueles que informalmente ocupam os imóveis urbanos permite que esses imóveis sirvam de base para investimento do capital produtivo brasileiro, à medida que poderão ser oferecidos em garantias de operações financeiras reduzidos de crédito, por exemplo.
89. Também a regulação fundiária urbana contribui para o aumento do patrimônio imobiliário do país e representa a inserção de capital na economia. 91. Como é sabido, a terra constitui a base do desenvolvimento econômico e social de um país. Viabilizar a regulação fundiária, assim, mais do que assegurar a função social das cidades, segurança e dignidade na moradia, dinamiza a economia brasileira. Então, o que se percebe bastante a partir dessa exposição de motivos é que há essa preocupação apenas de se titularizar individualmente, se transformar essas moradias em ativos financeiros, em mercadorias, para que se possa, né, dinamizar a economia, seja o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento econômico brasileiro, etc., né, desprendendo-se da tônica da necessidade de afirmação e de proteção do direito social da moradia, o que é bem preocupante. O que preocupa, na verdade, é como a legislação ela traz algumas vertentes, traz algumas opções, nos preocupa que o investimento, os recursos financeiros, o recurso de orçamento público ou os recursos, as energias do Estado se concentrem mais na regularização de interesse específico, de regulação de imóveis que não são de interesse social, né, não são imóveis ocupados por população de baixa renda, do que efetivamente aqueles ocupados por população de baixa renda. E isso também se materializa na constante tônica dessa legislação de trazer sempre a discricionariedade do poder público. Então, muitas vezes o verbo utilizado é poderá, e nunca deverá, deve, é obrigatório, o município deve fazer isso. Então se traz uma série de, entre aspas, autorizações aos municípios, ao invés de se reafirmar a obrigatoriedade dele na realização dessas empreitadas de regularização fundiária. Mais alguns itens, né? Então, item 94. Referir informalidade não diz respeito exclusivamente à conhecida situação das favelas, a qual cristaliza o ponto mais extremo, mas pode ser também verificada em bairros de baixo, médio e até alto padrão, alcançando edifícios, loteamentos, conjuntos habitacionais erguidos, direto ou indiretamente pelo próprio Estado. Não decorre, portanto, apenas de situações de pobreza. 95. Feitos os esclarecimentos acima, pontua-se que o novo marco legal da regularização fundiária urbana, ora proposto, contempla em suma as seguintes inovações: um novo conceito de informalidade para fins de caracterização da REURB, denominado núcleo urbano informal. Veja, o que era algo visto como negativo, entre aspas, né, uma informalidade, algo que deve ser combatido, desestimulado, etc., vira um conceito desprendido dessa pecha de desvio e que contempla várias classes, né, várias hipóteses a fim de permitir que se realize a regularização fundiária dessas hipóteses, dessas situações. Por outro lado, né, como eu falei para vocês, tem esses dois lados, né? Tem esses dois lados. A legislação anterior, no artigo 47, quando ela falava de regularização fundiária de interesse social, ela fala que essa regularização é a regularização fundiária de assentamentos regulares, ocupados predominantemente por população de baixa renda, nos casos: a. Em que a área esteja ocupada de forma mansa e pacífica há pelo menos 5 anos, de imóveis situados em ZEIs ou áreas da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios declaradas de interesse para a implantação de projetos de regulação fundiária e de interesse social. A nova legislação ela não vai trazer esses requisitos. Esses requisitos da legislação anterior são mais fechados, né? Então eu precisava que fosse uma área ocupada há 5 anos, ou que essa área se situasse em ZEIs, né? ZEIs são zonas de interesse, zonas de especial interesse social, né? Que é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade e nas legislações urbanísticas dos municípios do Estado, que permitem
que permite, em suma, se declarar uma área como de interesse social, uma área predominantemente voltada à produção de habitações de interesse social, normalmente destinadas à população de baixa renda, o que traz alguns impeditivos até de construção de outras construções ou outras edificações que não sejam vertidas para essa finalidade social que fica gravada naquela área. A nova legislação, quando ela vai falar de REURB, né, ela vai diferenciar a REURB-S da REURB-E. No que tange a REURB-S, ela vai falar que é regulação fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados pelo ato do Poder Executivo Municipal. Então, o Poder Executivo Municipal ele pode declarar aquela área como objeto de REURB-S, independentemente desses requisitos que eram previstos na legislação anterior. Entretanto, a gente também tem a preocupação de que fica a cargo do município declarar um imóvel objeto de regulação fundiária, o que traz mais uma vez essa discricionariedade, essa opção, essa escolha do município. O artigo 18, que é complementar, ele vai falar que o município e o Distrito Federal poderão, não deverão, poderão instituir como instrumento de planejamento urbano as zonas especiais de interesse social no âmbito da política municipal. Para efeitos dessa lei, considera-se ex a parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Só que a legislação vai falar, a REURB-S não está condicionada à existência de ex. Acho que isso é muito questão de primeira fase, né? Vem lá, as hipóteses. Falar, a REURB-S, pela nova legislação, necessita estar situado em ZEIS? Não. A nova legislação exclui essa obrigatoriedade de estar situado em ZEIS, que é uma modificação importante em relação à legislação anterior. O que também é preocupante, e aí a gente tem até uma nota técnica da ANADEP, da Associação Nacional das Defensorias Públicas, dos defensores públicos, eu acho, e agora mudou para defensoras públicas e defensores públicos. A legislação ela estabelece exigências apenas para o REURB-S, que é o artigo 23, parágrafo 1º. Além de permitir para a REURB-E a utilização de demarcação urbanística, legitimação fundiária e legitimação de posse, o que não ocorria no marco anterior. Segundo a nota técnica da ANADEP sobre essa MP, quando era a época da MP ainda não convertida, já trazia essa preocupação quando há ausência de maiores distinções entre a REURB-S e a REURB-E, para fim de prioridades no procedimento, já que se demonstrava necessário o estabelecimento de critérios para estabelecer a prioridade e regulação de interesse social, visto que a grande maioria dos municípios brasileiros não possui estrutura para regularizar todas as áreas informais. Então a preocupação é essa, como a gente pode vincular a prioridade da REURB-S sobre a REURB-E? Que vai fazer com que o município, diante das suas escolhas trágicas, do seu investimento de recursos do próprio município, possa dar prioridade à REURB-S e não à REURB-E. A gente sabe que as arenas de discussões, etc., são tomadas pelas classes dominantes, mercado financeiro, mercado imobiliário, que exercem muito mais influência sobre essas decisões de política pública do que as pessoas que não têm esse acesso. Então, a lei falha nesse sentido de trazer essa obrigatoriedade do município. E ainda pior é que a legislação atual ela traz algumas condições para a REURB-S que não traz para a REURB-E. Então, muitas vezes ela trata a REURB-S de forma mais gravosa do que a REURB-E. Um desses exemplos é o artigo 23. O artigo 23 ele vai falar da legitimação fundiária. Ele vai falar que a legitimação fundiária constitui uma forma originária de aquisição do direito real de propriedade. Então, é uma hipótese de aquisição
de direito da propriedade que não está previsto no Código Civil, então está prevista na legislação extravagante, conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da REURB, e aqui não fala REURB-S ou REURB-E, então ela é um instrumento que pode ser utilizado nas duas modalidades de regulação fundiária, aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal, consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. Aí o parágrafo 1º vai falar: apenas na REURB-S a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições. Mas por que só na REURB-S e não na REURB-E? Inciso 1º, o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural. O beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto. E, em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. Então, na REURB-E, na verdade, por exemplo, no caso que você resolveu tanto a S quanto a E, ele tem que respeitar o seu especial para notificar a metragem? No que tange a metragem. Então, a legislação não vai trazer esses requisitos. O Estatuto da Cidade ele vai trazer essas questões de metragem para fim de usucapião especial urbano. Uma área pode ser usucapida por várias modalidades de usucapião. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de 400 metros quadrados, não é que ela não pode ser usucapida, ela não pode ser usucapida pelo usucapião especial urbano. Então, e também na questão da CUEM, que a gente viu há pouco. Então, nesses dois institutos, a legislação urbanística vai trazer um requisito de metragem. Para fins de regulação fundiária, não há esse requisito. Então, não há esse requisito de metragem. O que causa preocupação é justamente isso, que enquanto que na REURB não existem requisitos mais aprofundados de legislação para que se dê a legitimação fundiária, na REURB-S há esses requisitos. O que se pode questionar é que a legislação ela vai fazer a diferenciação entre as duas no parágrafo 5º para falar o seguinte: a classificação de interesse visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito à gratuidade de custas. Então a legislação fala, olha, para eu dar gratuidade para reconhecer a REURB-S, eu preciso que ele preencha esses requisitos. Na REURB-E, como não há gratuidade, não há esses requisitos. Pode-se argumentar nesse sentido, mas de outra forma, você esvazia um instrumento por se colocar requisitos a mais do que não são previstos para a REURB-E e, portanto, há uma diferenciação, uma discriminação negativa. Pode haver discriminação. A legislação, por exemplo, discrimina a REURB-E e a REURB-S para fins de definir se vai haver gratuidade ou não e quem vai implantar os serviços essenciais, se é o poder público ou se é o próprio ente privado. Essa discriminação, essa diferenciação, ela é positiva. Agora, de outro lado, quando a legislação ela traz alguns requisitos a mais para a legitimação fundiária que não é previsto na REURB-E, isso é uma discriminação ou uma diferenciação negativa. E por isso ofenderia o princípio da isonomia. Outra questão que eu estou falando desde o começo da exposição é essa discricionariedade excessiva do município na legislação, pela legislação. Por exemplo, o artigo 13, inciso 1, vai falar que vai conceituar o REURB-S, regulação fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda, como eu falei, assim declarados por ato do Poder Executivo Municipal. Então, muitas vezes, para que eu possa implementar uma regulação fundiária, eu preciso ingressar nessa arena de deliberação do município. Segundo a nota técnica da ANADEP, também que eu trago aqui para vocês, é importante registrar que a legislação fundiária é conferida por ato discricionário do poder público àquele que ocupar área pública ou privada. Deixa de se reconhecer um direito subjetivo do cidadão e passa a ingressar no âmbito da conveniência e oportunidade da administração pública. Preocupa-nos, nesse ponto, a dificuldade de controle pelo Poder Judiciário. Então, muitas vezes a gente precisa desse instrumento de afirmação de direito subjetivo, ou às vezes até de direito potestativo, para que
por via do controle do Poder Judiciário, se possa implementar alguma proteção àquela comunidade que nos procura. É assim na uso capião, é assim na concessão de uso especial para fins de moradia, por isso a importância do instrumento da CUEM, que eu havia mencionado há pouco. Essa possibilidade de configuração de direito subjetivo, ela não é tão facilmente extraída do texto legislativo da Lei de Regulação Fundiária, o que preocupa no sentido de controle do Poder Judiciário dessa política pública, né? E há também o perigo de seletividade dos instrumentos urbanísticos, né? E a configuração da regulação fundiária como um campo de luta, né? Então, os diversos interesses, os diversos grupos vão disputar numa mesma arena quem consegue para si ou para o seu grupo a regulação fundiária, e teme-se que sempre nessa escolha, sempre nessa disputa, as pessoas de baixa renda não tenham contemplado os seus interesses, né? A legislação urbanística, ela traz diversos instrumentos. Alguns instrumentos são mais aplicados por outros. Muitas vezes a gente ouve na mídia sei lá, formação de uma operação urbana consorciada, PPP, parceria público-privada, para fins até de habitação, como está previsto para o centro de São Paulo. Mas a gente ouve pouco de regulação fundiária, por exemplo. Então, a gente tem a previsão de vários instrumentos, mas quem vai operacionalizar esses instrumentos, quem vai utilizar esses instrumentos, como utilizá-los? E aí essa é a preocupação que advém dessa nova lei, por não trazer obrigações tão vinculantes, né, ao município, e sim um campo de escolha, um campo de discricionariedade. É importante falar também que, entretanto, né, tentando construir, né, a legislação, né, a gente traz a exposição de motivos, mas a exposição de motivos nessa exposição é mais pelo ponto de vista da crítica, né? A gente tinha aquela forma de interpretação, né? Tipo, o que o mens legislatores, né? Mens legis, o que a legislação quis falar, o que o legislador quis construir com aquilo, mas o intérprete no pós-positivismo não é mais aquele que enuncia, né? Não é aquele que revela as intenções, os interesses do legislador, mas é aquele que constrói junto com o legislador a norma, e mais do que isso, aquele que pode inclusive questionar a constitucionalidade dessa legislação. Então, é importante trazer a exposição de motivos nesse sentido de crítica, né? Para ver, olha, o que o legislador quis com essa legislação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa utilizar essa legislação posta para a proteção de outro grupo, que não é aquele que tende a ser priorizado, protegido pela nova legislação. E, nesse sentido, é importante dizer que a regularização fundiária, ela é uma diretriz geral da política urbana, prevista também no Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade, que é uma legislação que é mencionada, inclusive, no artigo 182 da Constituição, como uma lei geral, né? Ele vai falar que, no artigo 2º, que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes. Dentre essas diretrizes, no inciso 14, está a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação econômica da população e as normas ambientais. E, ao lado de ser uma diretriz, ela também é um instrumento. No artigo 4º também do Estatuto da Cidade, vai falar que para fins dessa lei serão utilizadas, entre outros instrumentos, e dentre os instrumentos jurídicos e políticos, a regularização fundiária. Como eu falei para vocês, é importante interpretar essas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade como normas principiológicas, né? Naquela diferenciação que acho que já tem se tornado clássica do Alexis, né? Então, princípios são aquelas normas, ou seja, tem força vinculante, que não estão submetidas àquela lógica do tudo ou nada que as regras estão, mas são submetidas a uma lógica na maior medida do possível, né? Quanto mais possível for, segundo as condições materiais, financeiras, etc., aquele princípio, aquela diretriz, no caso, deve ser observado.
Então a gente precisa também, na interpretação, na resolução de conflitos urbanos, etc., sempre tomar atenção para as diretrizes, para que elas sejam também um norte de decisões judiciais e também da elaboração dos nossos argumentos, né? Na lei nova, quando ela vai falar de... isso que eu já falei, né? Assim, declarados pelo Poder Municipal. Uma crítica do Nelson Sauli, como eu falei para vocês, o material de direito urbanístico é um pouquinho mais distribuído, né? Existem algumas sinopses de direito urbanístico, né? Acho que a Juspodium tem o Estatuto da Cidade comentado, que é bastante bom, assim, no sentido de ter jurisprudência, conceitos básicos, etc. Mas existem poucos manuais de direito urbanístico, né? Ou mesmo sinopses. Então a gente fica um pouquinho tentando pegar um pouco de cada coisa. Numa segunda fase, eu aconselho a leitura do Nelson Sauli, né? É uma obra que está um pouquinho desatualizada, mas no que tange a tratados internacionais e alguns conceitos básicos é bastante importante, né? A obra dele é a Proteção Jurídica dos Assentamentos Informais, assentamentos irregulares, não lembro agora. Mas é uma obra bastante importante para a Defensoria. Segundo o professor Sauli, fala que os novos instrumentos e institutos estão em uma linha discricionária ou continua vinculante o mandamento de regulação fundiária urbana? Ele pergunta. Segundo o professor, a nova lei enfraqueceu, ao menos tornou precária a forma de atuação do poder público. E aí, portanto, ele propõe, né, é preciso pensar em estratégias de vinculação, de interpretações dessa legislação que tornem aquilo que ela dispõe como vinculativas, né, como uma vinculação da atuação do município e não como um campo de abertura de escolhas. E uma dessas possibilidades é sempre interpretar a regulação fundiária como uma diretriz do Estatuto da Cidade, algo que o município deve fazer e também como um instrumento necessário. Isso aqui tudo bem. Então, bastante importante da nova lei é esse déficit participativo popular e controle social. A legislação nova não traz nenhum canal de participação da população atingida pelos projetos de regularização fundiária, né? A gente tem uma diretriz importante da política urbana que é a chamada gestão democrática, né? O artigo 2º, inciso 2 do Estatuto da Cidade, vai falar, né, entre as suas diretrizes, a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. O Estatuto da Cidade vai falar bastante de gestão democrática também na formação do plano diretor, né? O plano diretor, que é uma legislação que também vem prevista no artigo 182 e que é prevista pela Constituição, portanto, como instrumento básico do planejamento urbano, uma legislação decenal que deve garantir uma série de ciclos participativos, democráticos para sua formulação. Então a legislação ela traz essa diretriz da gestão democrática da cidade, que se dá por audiências públicas, por participação de conselhos, por consultas públicas, do nosso papel como defensores e defensoras pela educação em direitos, né, pela informação dessa população sobre os seus direitos, como acessar os direitos e como defender esses direitos, né, e também na ordem no contexto de regularização fundiária. O artigo 10 da nova legislação, ele fala que um dos objetivos é realmente franquear a participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. O problema é que a legislação não traz como isso é feito, né? Quais são os instrumentos, quais são os canais, como é possível essa participação dessa população, né? O projeto de regularização fundiária ele é multidisciplinar, né? Então ele tem a participação de engenheiros, arquitetos, advogados, né? Centros sociais, etc. Mas existem várias formas dessa população atuar, né? A gente tem pela Minha Casa Minha Vida uma modalidade, acho que eu falei na última aula, a modalidade entidades,
que, ao invés de transferir para uma empresa a execução e a formulação do projeto do empreendimento social, é a própria comunidade, são os próprios beneficiários daquele empreendimento que, em reunião, definem a metragem, o material, o cronograma, as empresas contratadas, de modo que, sempre que possível, é importante dar essa voz para as próprias pessoas que vão morar naquele empreendimento e não apenas para aqueles que constroem sem a participação popular. Então não há, essa é uma crítica importante, não há previsão de formas ou canais de participação da população interessada. Uma outra crítica que também está nas ADIs é que essa legislação ela não se comunica com o plano diretor. O plano diretor ele não é tratado pela nova legislação. É importante que o plano, na maioria dos planos, é importante primeiro que o plano diretor tenha como conteúdo a regularização fundiária. Isso é presente, por exemplo, no nosso plano diretor aqui de São Paulo, que é até um plano diretor atípico nesse sentido, porque ele tem várias questões ali, bastante completo, ganhou vários prêmios internacionais, etc. E ele ignora essa concepção de cidade, isso é um texto do MPF, inaugurado na Constituição Federal, como a cidade como uma construção coletiva, que se traduz no plano diretor. E aí o trecho que eu pensei da peça do MPF fala que essa lei ela se choca com as diretrizes constitucionais e legais. Recente de participação popular, não leva em conta os planos diretores, nem o licenciamento ambiental e urbanísticos. Suas disposições, além de terem sido positivadas sem prévia elaboração de estudos técnicos e participação popular, principalmente por ser fruto de uma medida provisória. E como eu falei para vocês, isso que eu voltei. O plano diretor, na nova legislação, ele é citado 3 vezes de forma absolutamente tangencial, sem qualquer efetivação, sem qualquer comunicação efetiva com o projeto de regularização fundiária. Então, o plano diretor ele é citado no artigo 18, no artigo 93, mas ele não é efetivamente priorizado. Como eu falei para vocês, acho que na última aula também, a gente tem a experiência do Plano Popular da Vila Autódromo, que ele é bastante emblemático no sentido de como uma população atingida por um projeto de regulação fundiária pode sim participar na formação desse projeto e na execução desse projeto. Então, a realização de oficinas, de instrução dessa população, ou mesmo de escolhas, debates, para saber como será a efetivação desse projeto. Então, é importante se dar voz também a essa população. Bom, acho que eu vou quebrar a aula em 2, e aí a gente continua daqui a pouquinho.